Olá, turma! Hoje nós vamos dar início a uma nova fase da disciplina de eletricidade, em que nós vamos abordar aplicações práticas de todos os assuntos que foram estudados anteriormente, e esse foco daqui para frente ele vai ser maior em eficiência energética e também na parte de geração de energia. Então, esse primeiro tópico que nós vamos ver hoje, ele tem a função mais de preparação para os assuntos seguintes, tá? Que são as características elétricas básicas de um motor de indução. Que características são essas que nós vamos estar nos preocupando neste momento? São a corrente elétrica do motor, o fator de potência do motor e o rendimento do mesmo. Essas características, nas aulas seguintes nós vamos estudar um pouquinho melhor, elas mudam de acordo com a exigência feita do motor. Essa exigência a gente está relacionada à carga mecânica que está sobre o eixo do motor, tá? Mas vamos nos preocupar com as características em si no momento, tá? Onde buscarmos elas. Então essas características elas são necessárias para dimensionamentos das chaves de partida dos motores, condutores elétricos e dispositivos de proteção. Então quando nós queremos dimensionar a chave de partida do motor, os cabos de alimentação dele e os dispositivos de proteção dele e das instalações elétricas na sequência, nós precisamos conhecer essas características do motor, obrigatoriamente. E também elas são necessárias para trabalhos de gerenciamento e eficiência energética. Então esses dados nos dão informações importantíssimas para gerenciar a energia e fazer a eficiência da mesma. E até mesmo tomadas de decisões, né, relacionadas a investimentos. Então onde encontramos essas características dos motores? Em catálogos impressos e eletrônicos. Então são catálogos feitos pelos fabricantes dos motores, tá? E isso em versões mais antigas. Então os catálogos originalmente eram impressos. Nesses catálogos vinham várias informações do motor, né? Desde as características elétricas como mecânicas também, a parte de construção do motor, com figuras, desenhos técnicos. Posteriormente esses catálogos migraram para versões eletrônicas que eram fornecidas em CDs ou PDFs, bem menos comuns hoje em dia. Mas algumas versões antigas de motores, a única maneira de descobrir essas características era através de catálogos impressos. A outra maneira, sites de fabricantes. Então, hoje em dia, a maior parte dos fabricantes de motores elétricos mantém uma biblioteca muitas vezes bem atualizada, com os seus motores em linha de fabricação. Os motores que saíram de linha, esses motores nós já não encontramos essas informações, mas os motores que ainda estão em linha de fabricação são fáceis de se encontrar os seus dados, inclusive com várias vantagens em relação aos catálogos eletrônicos e impressos. Outro local que se tem condições de encontrar algumas características do motor são na placa dos motores, mas este local muitas vezes ele é deficiente de informações. Temos informações muito básicas. Então, se queremos saber informações mais aprimoradas do motor, do regime de funcionamento dele, não encontraríamos tão detalhadamente, tá? Então, por exemplo, se o motor não está 100% do carregamento, esse dado já não vai se encontrar na placa dele. E motores muito antigos têm informações muito básicas. E a outra maneira, que às vezes é a mais eficiente de se encontrar dados do motor, é através de ensaios elétricos com ele. Então esses ensaios elétricos, eles consistem em se medir através de medidores de multigrandeza elétricas ou analisadores de energia, várias características elétricas da rede onde o motor está ligado, como por exemplo corrente, tensão, a potência, fator de potência. Com isso consegue se levantar uma característica bem fidedigna
da aplicação desse motor. Mas nós vamos optar, no momento, pelo uso de sites dos fabricantes, que é o local onde a gente encontra a maior gama de informações de motores elétricos. Tá? Então, vamos usar esse exemplo como pesquisa no site do fabricante. Tá? Então aqui, encontrar o rendimento, o fator de potência e a corrente de um motor elétrico trifásico standard de 30 CV, 4 polos, 220-380 volts, ligado numa tensão de 380 volts, quando seu carregamento for de 50%, 75% e 100%. Assim, pessoal, este motor aqui, ele é o motor standard, é o motor comum, tá? Motor elétrico comum. Para salientar, nós temos dois tipos de motores, tá? Comercializados. Temos esse motor chamado standard, no caso motores trifásicos, e temos os motores de alto rendimento premium, tá? E que são motores de alta eficiência. As principais características do standard: ele é um motor de rendimento mais baixo, ele é um motor mais barato, né? Tem maior gama de disposições mecânicas para fornecimento. Já o motor de alto rendimento, ele é um motor de alta eficiência, ele consome menos energia que o standard, porém o preço dele é muito mais elevado, né? Então o preço dele é um grande impeditivo. Se bem que em algumas aplicações ele se torna vantajoso em médio e longo prazo. Então um motor premium, né, de alto rendimento, ele pode ser considerado seu uso, né, caso o investimento dê retorno. Então, pessoal, para buscar esses dados, nós vamos no site do fabricante, no maior fabricante nacional de motores, né, que é a WEG. Então aqui entrei no site da WEG, tá? O endereço é www.weg.net. A única coisa que vocês têm que dar uma olhada aqui se o site está em português, visto que a WEG agora, apesar de ser uma empresa de origem brasileira, ela agora é uma empresa multinacional, né? Então temos aqui na direita, podemos selecionar a língua e o país, tá? Então, para a gente localizar as características do motor, nós vamos aqui em produtos. Como o motor elétrico é o principal produto da WEG, ele é o primeiro item em produtos, tá? Aqui temos na verdade, cinco características, 5 categorias de motores. Temos motores monofásico, trifásico de baixa tensão, trifásico de alta tensão, motores síncronos e motores de anéis. Nós queremos motores trifásicos de baixa tensão e de uso geral. Bom, aqui chegamos então nessa tela, né, em que temos uma gama de motores, né, dentro daquela categoria que selecionamos. O motor que nós vamos utilizar é o motor standard. Desta linha de motores, o mais comum, aplicação geral, é esse W22. Tá? Então vamos selecionar o W22. E agora nós vamos começar o refinamento das informações. Tá? Então a potência que nós queremos do motor, deixa eu limpar os filtros aqui, a potência que nós queremos é um motor de 30 CV. Então a primeira coisa aqui, aquilo que eu tinha falado, o IR3 Premium é o motor de Standard, tá? E o IR4 Super Premium é um motor de alto rendimento. O motor de alto rendimento normalmente é pintado na cor verde, tá? Pelos fabricantes, para remeter à questão ecológica. Nós vamos selecionar o IR3, tá? Que é o Standard. Então selecionei ele aqui na imagem. Bom, agora nós vamos selecionar a potência do motor. Nós queremos um motor de 30 CV. Tá? Aqui do lado do 30 CV tem um número de motores de 30 CV nessa categoria, tá? Sem aplicar os demais filtros. Então eu selecionei aqui o 30 CV. Número de polos. O motor é de 4 polos.
Tensão do motor. Aqui, pessoal, temos para este motor temos 3 opções de tensão: 220 e 380 volts, 220, 380, 440 de 9 terminais, tá? E 380, 660 volts. O nosso é 220, 380. Nós vamos selecionar um motor com pés. É um motor standard com pés. E sem flange. É o motor mais simples que tem, tá, pessoal? É o motor com pé e sem flange. E aqui sobrou só um motor, tá? Então vamos selecionar ele. Bom, aqui já aparecem algumas características do motor, tá? Aqui temos mais, descendo, rolando a barra, né? Temos mais características ainda, bem mais completas do que uma placa de motor. Já temos alguns dados aqui para eficiência energética e fator de potência conforme o carregamento, mas não temos da corrente, tá? Isso a gente obtém nesse site aqui, ó. Ao lado dos dados técnicos, temos curvas de performance do motor, tá? Aí vai carregar, tá? Carregou. Tá? Essa primeira curva aqui é curva de torque vezes corrente e rotação, tá? Isso aqui não vai nos interessar. O que nos interessa é esse outro gráfico aqui, ó, tá? Que é o curva de desempenho em carga. E é isso que não vai nos interessar. Bom, aqui temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 curvas, tá? E vamos olhar lá embaixo o que é cada uma delas. Uma é rendimento, outra é fator de potência, outra é escorregamento, corrente 220 e corrente 380. Aqui embaixo nós podemos desativar algumas curvas para facilitar a nossa filtragem. Nós queremos rendimento, queremos fator de potência, não queremos escorregamento, vou desativar ele. E não queremos a corrente em 220, a corrente que nós queremos é em 380, então vamos desativar também. Bom, se nós andarmos com o cursor do mouse em cima da curva, ó, nós vamos encontrar as características do motor, ó, de acordo com o carregamento dele. Na próxima aula nós vamos entender o que acontece, o que acontece com essas características em função do carregamento. Nós percebemos que é sempre diferente, ó. Mas como nós estamos agora, nós estamos focando em busca, então vamos apenas buscar características. Vamos começar pela corrente, tá? Então esse motor aqui, a corrente é esta curva mais clarinha de baixo aqui, ó, tá? Então vamos colocar o cursor primeiro em 50%. Aqui. Em 50%, a corrente desse motor é 27,93 amperes. Aí anotamos esse valor. Vamos para 75%. Aqui. Em 75% de carregamento, a corrente é de 34,98 amperes. E em 100%, 44,35 amperes. Essa corrente é a corrente nominal do motor. 100% do carregamento. Feito da corrente, vamos para o fator de potência, que é o cosseno φ, que é essa curva preta, tá? Então, com 50% de carregamento, temos fator de potência 0,65. Com 75%, aqui, fator de potência 0,77. E com 100%, 0,81. Já o rendimento para 50% é um rendimento percentual, tá, pessoal? 92,75%. Para 75%, 93,71%. E 100% de carregamento. Opa, tá aqui. 93,55%. Feito isso, nós voltamos lá para o nosso PowerPoint. Tá aí. E anotamos todas as respostas que estão aqui, ó. Tá?
Simples assim, pessoal. Tá? Vamos ver um segundo exemplo. Encontrar o rendimento, o fator de potência e a corrente de um motor elétrico trifásico standard de 1,5 CV, 8 polos, 380, 660 volts, ligado em 380 volts, quando seu carregamento for de 50, 75 e 100%. Mesma coisa, só que agora um motor diferente, tá, pessoal? Então vamos fazer o mesmo processo. Vamos lá para o site da WEG novamente, tá? Estamos aqui novamente. Vamos fazer uma busca novamente de motores, tá? Então vamos voltar para a página inicial. Produtos, motores elétricos de uso geral. O W22. Aqui ainda temos a última busca, ó, pessoal. Então vamos remover todos os filtros aqui, ó. Para nós fazermos uma busca do zero. Vamos pegar aqui o motor, nosso motor standard de novo. A potência dele é de 1,5 CV. Ele é um motor agora de 8 polos. A tensão é 380 a 660. Vamos pegar de novo com pés e sem flange. Tá aí o nosso motor, tá? Então vamos chamar as curvas de performance dele novamente. Vamos descer até a curva que nós queremos aqui. Bom, vamos fazer a nossa filtragem. Nós queremos rendimento, fator de potência, não queremos escorregamento, queremos a corrente 380 e não queremos a corrente em 660. Retiramos os gráficos que nós não queremos, tá? A corrente aqui, pessoal, é essa curva laranja, tá? Então vamos nela primeiro. Então com 50%, com 50% a corrente é 2,91 amperes. Com 75%, aqui, 3,18 amperes. Com 100%, que essa é a corrente nominal do motor em 380, 3,48 amperes. Então estão aí as três correntes. Fator de potência, essa curva preta aqui, com 50% é 0,40. Opa, é 0,40. Isso aí, pessoal. Com 75%, é 0,52. E com 100%, 0,61. E por último, o rendimento dele, tá? Com 50%, 73,58%. Com 75% de carregamento, 77,38% de rendimento. E com 100% na característica nominal dele, 78,69. Tá? Então voltamos lá para o nosso PowerPoint e colocamos as respostas. Então estão aí as características elétricas deste motor trifásico. Tá, pessoal? Então a atividade agora vai ser uma atividade basicamente de busca de características de motores elétricos no site do fabricante. Tá? Este site da WEG tem como ser utilizado também por celular, pessoal. Então ele é bem amigável. Tá? Então essa mesma busca dá para ser feita por celular. Então era isso na aula de hoje, pessoal. Uma aula bem mais curta, né?
E aula que vem a gente vai dar continuidade a este assunto aqui, tá bom? Um abraço a todo mundo e até mais.